Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista em Casa Forte. Nós gostaríamos de iniciar o culto desta noite manifestando solidariedade a mais de 60 mil famílias brasileiras que perderam algum ente querido até este momento pela Covid-19. Já são mais de 500 mil pessoas no mundo que partiram como consequência da presença do coronavírus 19 entre nós. Fica o registro da nossa solidariedade a estas famílias. Fica a nossa disposição como igreja de apoiar aqueles que fazem parte do nosso círculo mais próximo, ajudando naquilo que estiver ao nosso alcance, e também nosso apoio para ajudar aqueles que não estão conseguindo manter as condições mínimas de suas vidas nesse momento desafiador. Nós decidimos, como liderança da Igreja Batista em Casa Forte, em reunião realizada recentemente, que, embora os poderes públicos tenham autorizado o retorno aos cultos, observados alguns critérios de um determinado protocolo, nós entendemos que os dados da saúde pública ainda não oferecem condições básicas para que nós tomemos essa decisão. Nos próximos dias, a liderança terá uma nova reunião e nós manteremos cada membro, cada agregado, cada amiga, cada amigo nosso informado a respeito da nossa posição. Nesse momento, nós devemos também nos alegrar, porque o Senhor é a razão da nossa existência e da nossa esperança, e aqui nós estamos reunidos para glorificar o seu nome. Especialmente neste culto, nós estaremos enfatizando a obra de missões estaduais que é promovida pela Convenção Batista de Pernambuco, e que você e eu estejamos unidos no sustento de cada missionário dos batistas de Pernambuco. Que Deus continue nos abençoando no decorrer desse culto. Sinta-se em casa. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Graça e paz de Jesus a todos e todas que nos acompanham mais uma vez no nosso culto online. Ontem, pelo canal do YouTube de nossa Convenção Batista, nós tivemos a abertura oficial de nossa campanha, com o tema Pela Vida em Jesus, eu coopero. E temos como divisa João 1, do versos 2 ao 4. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nós estaremos durante este mês envolvidos em cooperar com missões estaduais. Siga-nos nas redes sociais para saber como você poderá participar. Deixo com vocês agora o clipe oficial da campanha de 2020. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Este é um momento de dedicação de vidas e de bens. De vidas, porque cada pessoa pode colocar-se diante de Deus com seu motivo de gratidão, pode colocar diante de Deus a sua necessidade pessoal, familiar, profissional, enfim. E pode também se colocar diante de Deus pelo motivo de gratidão, aniversário de nascimento, de casamento, de formatura, de batismo, enfim, ou outro motivo de gratidão que você tem. Eu quero convidar você, então, nesse momento,
a se colocar diante de Deus para agradecer por sua vida. Também é um momento de dedicação de bens, é um momento em que nós, quando nos cultos presenciais, dedicamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas são dedicados com muita alegria, porque em nossa igreja a administração financeira é feita com transparência, com austeridade, são os membros que elegem a tesouraria a cada ano, que elege o conselho fiscal, e os membros da igreja recebem relatório de onde a igreja está investindo os seus recursos financeiros. Isso é um motivo a mais para que nós participemos desse momento com alegria. Enquanto nós não estamos tendo cultos presenciais, você pode fazer uma transferência para a conta que está sendo indicada na tela do seu smartphone ou do seu computador, ou você pode fazer um depósito e enviar o comprovante para que nós possamos registrar devidamente a sua contribuição e prestar contas desses recursos. Tudo feito com muita transparência e com muita alegria, como nos ensina a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós vamos nesse momento agradecer a Deus porque temos alegria em participar, porque temos motivo de gratidão. Incline sua cabeça aí onde você está. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Primeiramente agradecendo pelas vidas das pessoas que estão fazendo aniversário durante esta semana, que o Senhor possa dar muitos e muitos anos de vida para cada uma delas. Queremos nos colocar ao lado delas nesse motivo de gratidão, especialmente aquelas pessoas da nossa igreja que nós soubemos que foram vítimas da Covid-19, mas que conseguiram vencer o desafio, umas com mais tempo, com menos tempo, mas nós queremos te agradecer pela vida delas. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor ilumine a liderança desta igreja, continue dando a esta liderança integridade, para que cada centavo dedicado neste momento possa ser usado realmente para a glória do Teu nome, para a salvação e edificação de muitas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero. Campanha de Missões Estaduais Pela Vida em Jesus eu coopero. Com minha igreja e com missões. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Reflexão bíblica. Eu me sinto muito feliz em poder estar aqui nesse momento participando do esforço desta igreja com relação à campanha de missões estaduais 2020 da Convenção Batista de Pernambuco. Essa campanha que é realizada anualmente com pelo menos 2 objetivos. O primeiro objetivo é a sensibilização de cada batista de Pernambuco no seu engajamento na obra missionária. Eu costumo dizer que é uma espécie de intensivo, é um intensivão. É um período em que nós ouvimos muitos testemunhos de missionários, nós ouvimos muitas informações do que está acontecendo nos campos missionários. É um período em que nós temos a oportunidade de fazer muitas reflexões bíblico-teológicas a respeito da nossa missão como indivíduos e como igrejas de Jesus Cristo na obra missionária. Então, o primeiro objetivo é a sensibilização para a obra missionária. O segundo objetivo é o levantamento de uma oferta. Nós levantamos essa oferta porque aquilo que nós, como Convenção Batista de Pernambuco, recebemos mensalmente de cada igreja, que nós chamamos de plano cooperativo, para o sustento da obra missionária, não é suficiente. Nós somos obrigados, pela decisão da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, a investir pelo menos 50% do plano cooperativo na obra missionária,
Há meses em que nós investimos 70% do plano cooperativo na obra missionária e ainda assim esse valor não é suficiente para que nós possamos manter todos os compromissos diretos, os compromissos da atividade fim nos campos missionários. E por isso nós precisamos de outras fontes de financiamento para esse trabalho, como, por exemplo, o Plano de Adoção de Missões Estaduais, o PAMI, que vem das igrejas, de membros que mensalmente mandam suas contribuições para serem usados diretamente nos campos missionários. E também temos como terceira fonte essa oferta. Então, esse recurso que nós vamos levantar neste mês de julho pelas igrejas batistas, ele vai servir de complemento para o orçamento da área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. 100% da oferta de missões estaduais é destinado à atividade fim, ao campo missionário, seja na manutenção da família do missionário, seja para pagar aluguel da casa, seja para pagar aluguel do templo, enfim, é especificamente na atividade fim que nós investimos 100% da oferta de missões estaduais. Então, eu me sinto muito feliz de participar dessa campanha, porque ela tem dois objetivos muito importantes: a sensibilização para a obra missionária e o levantamento de uma oferta. E eu, particularmente, me sinto muito confortável em participar dessa campanha, porque tenho plena consciência da transparência, da austeridade e da disciplina que tem norteado a diretoria da convenção, a secretaria da convenção, no uso de cada centavo que está sendo arrecadado para o sustento do trabalho realizado pelos batistas de Pernambuco. E para fazer essa campanha, este ano nós escolhemos o tema Pela Vida em Jesus Eu Coopero. E esse tema que tem essas palavras-chave, a palavra vida, a palavra Jesus e a palavra cooperação. A palavra cooperação que nós não precisamos falar muito a respeito dela. A palavra cooperação é um valor essencial na vida humana. Não existe uma área da vida humana que se mantém sem a palavra cooperação, sem o valor cooperação. Você pode escolher qualquer palavra. Por exemplo, nós podemos citar nesse momento da pandemia ou de pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo. A palavra-chave para nós enfrentarmos a Covid-19, a palavra-chave para nós convivermos com a Covid-19 é a palavra cooperação. Cada um precisa cooperar ficando em casa. Se não puder ficar em casa, precisar sair, manter o distanciamento social, usar a máscara, lavar bem as mãos com água e sabão, usar o álcool gel. Enfim, são elementos de cooperação, cada um fazendo a sua parte em benefício do esforço conjunto. Até mesmo para encontrar uma vacina, para encontrar um remédio que possa curar essa Covid-19, nós precisamos de cooperação. Cooperação entre dinheiro daqueles que têm o dinheiro, o conhecimento científico daqueles que têm conhecimento científico. Esse é o momento em que a competição pelo dinheiro tem que ficar em segundo plano e a cooperação tem que prevalecer entre aqueles que estão trabalhando intensamente pela descoberta de uma vacina. Então, nós percebemos o valor da cooperação. A cooperação, por exemplo, entre as pessoas, porque algumas têm uma poupança que permite que elas se mantenham apesar de toda a crise econômica gerada pela Covid. Mas é preciso que haja cooperação para que aqueles que não têm uma poupança possam ter os recursos para se manter durante esse período. Percebe? Não preciso falar muito a respeito disso, porque você e eu entendemos o valor da cooperação para todas as áreas da nossa vida, o valor da cooperação para um momento de pandemia como este que nós estamos vivendo, e nós falamos da cooperação em torno do nosso esforço missionário, né, para que nós possamos cuidar das pessoas em nome de Deus, para que nós possamos levar a palavra de Deus às pessoas,
para que nós possamos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo em cada canto do nosso estado, a cooperação é essencial. Essa palavra é uma palavra-chave. Só que no nosso caso, nós colocamos como motivação a vida em Jesus. Eu poderia pensar em outras possibilidades que levam a pessoa a cooperar. Uma pessoa, por exemplo, ela pode cooperar financeiramente para agradar o pastor da sua igreja, para agradar a liderança da sua igreja, para não se sentir fora do grupo social da sua igreja, como sendo todos cooperam e eu não coopero, então eu vou cooperar para me sentir bem nesse grupo. Uma pessoa pode cooperar financeiramente para conquistar espaço de prestígio social na igreja local ou na denominação. Uma pessoa pode cooperar, por exemplo, com interesses político-partidários. Ela está de olho numa eleição lá na frente, então ela coopera aqui e faz questão de mostrar que coopera para conseguir conquistar o voto das pessoas. Ou seja, você é uma pessoa tão criativa ou mais criativa do que eu, você pode encontrar 1000 motivos para uma pessoa cooperar também com a obra missionária. Mas nós quisemos dar um recorte muito importante aqui nesse tema. Nós estamos enfatizando que o motivo da nossa cooperação é a pessoa de Jesus. E por isso nós escolhemos 1 João capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, quando nós lemos esse texto de 1 João, no capítulo 1, nós encontramos por que nós escolhemos cooperar pela vida em Jesus. O que o texto nos diz? Primeiramente, o texto nos diz que Jesus é o Senhor da vida. O texto diz que ele é a palavra de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra, manifestação. A primeira manifestação de Deus na narrativa bíblica da criação foi a palavra. A narrativa diz: e disse Deus, haja luz. A primeira manifestação de Deus na obra da criação foi a palavra. E João, ele está, para mostrar a divindade de Jesus, ele vai mostrar que Jesus estava ali naquele momento inicial. Quando Deus disse, haja luz, ali estava Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele é o Senhor da vida porque ele estava então, naquele momento, ele fazia parte daquilo que nós chamamos na teologia, ele fazia parte da Trindade, já no ato da criação. Ele estava com Deus no princípio, diz a narrativa. Ele participou da criação do mundo, diz a narrativa. Ele é o Senhor da vida. Essa é a primeira razão porque pela vida em Jesus eu coopero. Porque Jesus é o Senhor da vida. E ele não é só o Senhor da vida nesse sentido bíblico-teológico da criação, mas ele também é o Senhor da vida porque a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, primeiramente eu diria, pela vida em Jesus eu coopero, porque Jesus é o Senhor da vida. E mais do que um reconhecimento, digamos assim, intelectual de Jesus como o Senhor da vida, aquele que estava lá no início, na criação do mundo, nós também cremos que Jesus é o Senhor
da nossa vida, é aquele que dirige a nossa vida. Porque Jesus é o Senhor da minha vida, eu coopero com a obra missionária. Eu coopero com todo o esforço necessário para que cada pessoa em cada canto do estado de Pernambuco conheça a vida, conheça os ensinos, conheça a pessoa de Jesus. Jesus que é o nosso Salvador e Jesus que é o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, pela vida em Jesus eu coopero, porque Jesus é o Senhor da vida, segundo a narrativa de João, nos versículos 1 a 3 do primeiro capítulo. Segundo, porque Jesus é a encarnação da vida. O versículo de número 4 desse texto diz: nele estava a vida. Jesus, portanto, ele é a encarnação da vida. E como é que nós podemos perceber ou percebemos isso na história, na vida de Jesus? Vou dar alguns exemplos. Quando Lázaro morreu, na narrativa bíblica do Evangelho de João, no capítulo 11, quando Lázaro morreu, Marta, uma das irmãs dele, chegou em Jesus muito triste: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse: não, mas ele vai ressuscitar. E ela disse assim: não, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, você ainda não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeiro nós vemos aí essa ilustração na vida de Lázaro. Jesus como sendo a encarnação da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós cooperamos porque nós cremos que Jesus é a encarnação da vida. Quando líderes religiosos, lá em João, no capítulo 10, verso 10, eles reclamaram porque Jesus os teria chamado de cegos, eles reclamaram. Jesus, então, vai diferenciar a ação dos mercenários, que infelizmente, nesse caso, estava associada à pessoa dos líderes religiosos. Ele vai diferenciar, então, o mercenário do verdadeiro pastor. E ele, então, conta a respeito da diferença entre um mercenário e um pastor e termina o versículo 10, o capítulo 10 de João, dizendo: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, Jesus é a encarnação da vida. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida. E é por isso que, pela vida em Jesus, eu coopero, porque Jesus é a encarnação da vida. Quando eu leio, por exemplo, João capítulo 14, e eu encontro ali Jesus falando a respeito da sua partida deste mundo, e Tomé olha para Jesus e pergunta: mas como é que nós sabemos para onde vais? Nós não sabemos para onde vais, diz o texto. Como poderemos saber o caminho? Jesus olha para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a vida. Percebe? Jesus como a encarnação da vida. Eu cito ainda mais um exemplo. Nós percebemos, por exemplo, quando algumas pessoas começaram a seguir Jesus por causa de pão. Jesus havia feito o milagre da multiplicação de pães, então a multidão ia atrás de Jesus, porque Jesus fazia multiplicação de pães e eles se sentiam alimentados. E quando Jesus então viu que eles estavam o seguindo não pela palavra, mas pelo pão, Jesus então faz uma mensagem muito desafiadora, uma mensagem muito dura, e o texto diz que as pessoas que estavam seguindo Jesus começaram então a se afastar de Jesus. E Jesus então foi mais contundente ainda na sua mensagem, porque os seus discípulos continuavam ali com ele. Diz as Escrituras que Jesus olha para os seus discípulos e percebe que eles continuam, apesar dos outros terem ido embora, e Jesus então pergunta lá em João capítulo 6, vocês também não querem ir? E Pedro responde para Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo
de Deus. Percebe? Jesus como a encarnação de vida. Então, pela vida em Jesus eu coopero. Primeiro, porque Ele é o Senhor da vida e Senhor da minha vida. Segundo, porque Ele é a encarnação da vida. Eu citei aqui alguns exemplos, alguns casos em que Jesus se declara como sendo a vida, alguns casos em que pessoas que estiveram juntos, caminhando com Jesus, declaram Jesus como sendo aquele que tem palavras de vida. Mas há uma terceira e última razão pela qual, pela vida em Jesus eu coopero, segundo o texto de João no capítulo 1. Jesus é a luz que ilumina nossas vidas. O texto de 1 João, no versículo 4, diz: nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Terceira razão pela qual eu coopero pela vida em Jesus é que Jesus é a luz que ilumina nossas vidas. Ainda em João, e se você prestou bem atenção, você deve ter percebido que todos os textos bíblicos, os casos bíblicos que eu citei, eles são do Evangelho de João. E no capítulo 8, no versículo 12, é uma expressão extraordinária. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E eu gosto muito quando eu leio essa expressão, porque essa expressão, João cita essa palavra de Jesus depois de um acontecimento. Não sei se você que tem lido a sua Bíblia já percebeu, já fez essa associação. João, na verdade, vem fazendo a narrativa daquela mulher que foi pega em adultério. E diz a narrativa do capítulo 8 que os líderes religiosos pegaram essa mulher que estava adulterando, trouxe essa mulher diante de Jesus, e diante de Jesus eles disseram: a lei de Moisés manda que nós apedrejemos essa mulher, que ela seja morta. E o Senhor, o que é que diz? Na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus naquele momento numa contradição para poder acusar Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus inclinou sua cabeça, continuou narrando, continuou escrevendo ali alguma coisa no chão que nós não sabemos exatamente o que foi, e num dado momento ele levanta a cabeça, olha para eles e diz assim: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto bíblico diz que todos começaram a ir embora, a começar pelos mais idosos. Eu não sei bem a razão, você pode refletir qual seria a razão, mas o texto diz: a começar pelos mais idosos, cada um foi se afastando e foi embora. Então, quando João conta essa narrativa, ele, na sequência dela, ele usa essa palavra de Jesus, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus, eu coopero, pela vida em Jesus eu coopero, porque Jesus é a luz que ilumina nossas vidas. E nessa experiência de Jesus com os líderes religiosos e a mulher adúltera, nós percebemos a luz brilhando em meio das trevas. Nós percebemos ali, por exemplo, que reinava uma cosmovisão machista, no qual as mulheres não eram respeitadas. Houve um adultério, mas só a mulher foi trazida diante de Jesus. E Jesus, então, usa essa expressão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, como uma luz no meio de uma cosmovisão obscurantista, machista. Reinava uma visão de mundo cruel, na qual as pessoas que cometiam determinados crimes, elas eram submetidas à pena de morte, e uma pena de morte cruel, uma pena de morte, eu não sei se podemos falar em pena de morte que não seja cruel, né? Mas uma pena de morte através do apedrejamento, uma pessoa sofrendo com pedradas e mais pedradas até vir a morte. Nós vimos ali uma cosmovisão que reinava de pessoas capciosas, pessoas que queriam armar com Jesus, montar uma armadilha, um relacionamento obscuro para pegar Jesus e ter como condenar
Jesus. Ali imperava naquele momento uma falta de senso de justiça. E é nesse contexto obscurantista, nesse contexto dominado por um legalismo pecaminoso, que João, ao terminar a narrativa da relação de Jesus com os líderes religiosos e aquela mulher pega em adultério, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Percebe? Percebe por que pela vida em Jesus eu coopero? Porque Jesus é o Senhor da vida. Porque Jesus é a encarnação da vida. Porque Jesus é a luz que ilumina o mundo. Porque Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas. Por isso, pela vida em Jesus, eu coopero. E eu gostaria, primeiramente, de convidar você nesse momento a fazer uma reavaliação da sua cooperação. Por que você coopera com a sua igreja? Por que você coopera com a obra missionária? O que é que motiva você a cooperar? Você pode ter outros e muitos outros bons motivos para cooperar. Mas eu gostaria, nesse momento, de trazer você para cooperar pelo motivo essencial, pelo motivo básico, que Jesus seja a motivação da sua e da minha cooperação pela obra missionária. Eu gostaria que você e eu entendêssemos a importância da cooperação para todas as áreas da nossa vida. Que você entendesse a importância da cooperação para que nós pudéssemos vencer a Covid-19 e conviver uns com os outros enquanto estiver aí a Covid-19. Mas eu gostaria mais do que isso. Eu gostaria que você e eu estivéssemos bastante conscientes, com o nosso coração colocado na vida, na pessoa, nos ensinos de Jesus, como um fator essencial da nossa motivação para a cooperação missionária. Eu gostaria muito que você participasse com muita alegria, pensando na vida de Jesus, pensando nos ensinos de Jesus, pensando no quanto a vida de uma pessoa pode ser modificada quando ela conhece a pessoa de Jesus. Que nós não nos confundamos, não é quando uma pessoa se torna membro de uma igreja. Tornar-se membro de uma igreja é consequência natural do nosso compromisso de Jesus. Mas se nós nos tornarmos membros de uma igreja, pode ser até uma igreja batista, se não for pelo motivo principal, que é o compromisso com a pessoa de Jesus, isso não altera a vida da pessoa, não altera na cooperação missionária. Nós precisamos ter em mente que o centro da nossa vida, a razão da nossa existência e da nossa esperança é a pessoa de Jesus Cristo, conforme revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. Não por acaso Davi, falando a respeito das Escrituras, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Pela vida em Jesus, eu coopero. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva